Meu Deus! É a primeira vez que eu estou aqui para pregar a palavra, né? Quem não me conhece, meu nome é Jéssica, tá? Até colocaram ali Jéssica Chuína, eu falei, uau, né? Sou esposa do pastor, meu Deus, amém, né? Mas do advogado Robério, né? O amor da minha vida, ele está por ali, está meio escuro, mas ele está ali. E hoje eu tive essa missão de vir aqui falar um pouco para vocês, pregar nesse Tadel. E eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia lá em 1 Reis 19. 1 Reis 19, de 1 ao 4. Amém, irmãos? Vamos que o nosso tempo aqui está correndo. Vou começar lendo. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como ele havia matado à espada todos os profetas e deuses de Baal. Aí ela mandou uma mensagem a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã a essa hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo. Eu queria que vocês repetissem. Elias ficou com o quê, gente? Medo, exatamente. E para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Bezeba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando o dia inteiro. Ali parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Amém, irmãos? Só até aqui. Se você puder deixar sua Bíblia aberta, a gente vai, lendo outros versículos aí desse texto. E hoje nós vimos aqui um pouco, do ministério aí de Elias, de como foi o fim dele. Quem aí já leu e conhece a história de Elias sabe que ele foi um grande profeta de Deus, Elias aí fez parar de chover, fez cair fogo no céu. Quantas coisas Elias fez. E aqui nesse texto a gente leu que por causa do medo, Elias parou o seu ministério, acabou ali, porque por uma emoção que ele teve. E hoje a palavra que eu quero trazer para vocês é: o que tem feito você parar? O que tem feito você desistir do seu ministério? O que tem feito você só ficar aí sentado, esquentando o banco e não correr atrás das coisas de Deus? A história de Elias é uma história que fala muito comigo quando eu comecei aí a buscar melhorar, buscar entender que as minhas emoções não deviam mandar em mim. E muitas vezes eu me vi na história de Elias, com medo, correndo, se escondendo de Deus. Assim como alguns de vocês, há 4 anos atrás, eu também fiz um encontro com Deus e me converti lá. Só que de um ano para cá que eu comecei realmente a viver os planos de Deus na minha vida. E talvez você pode perguntar assim: nossa, mas tanto tempo, passou? Então, irmãos, por causa da minha alma, por causa das minhas emoções, por causa das minhas frustrações, eu deixei todo esse tempo passar e não vivi os planos de Deus. E agora eu comecei a viver os planos de Deus para a minha vida. E o que eu quero trazer para vocês ao longo dessa mensagem é alguns pontos, falando sobre como que foi a trajetória de Elias. E eu queria, que você recebesse com muito amor no seu coração e começasse a deixar Deus entrar e a falar ao seu coração, e comece a se observar se você também tem feito como Elias fez. Amém? Assim como Elias foi um grande profeta de Deus, isso eu não tenho dúvidas, irmãos, porque o que ele fez, o que tem aí falando da história que ele fez, isso eu não tenho dúvidas. Mas como a gente leu aí, por causa de um sentimento, por causa do medo de Jezabel, ele correu e se escondeu. E o primeiro ponto que a gente vai falar hoje é: Elias parou porque teve medo. Elias era cheio do Espírito Santo, mas não tinha controle sobre as suas emoções. Se ele tivesse, ele não teria parado por apenas ter sentido medo. Eu vi uma frase que fez muito sentido na minha vida e ela fala assim, acho que vai estar projetada aí na tela. Os nossos sentimentos precisam acompanhar as nossas decisões e não tomar as decisões por nós, senão iremos tornar escravos das nossas emoções.
Irmãos, eu posso falar uma coisa para vocês, sou a prova viva aqui, o meu temperamento é esse. Então, eu quero estabilidade, eu quero tranquilidade. Tudo que me tira disso, eu quero fugir, eu quero correr. E, como eu disse para vocês, eu hoje estou aqui porque eu entendi que eu preciso romper os meus limites e vencer todos eles. E aí... Aqui fala a história de Elias, que ele parou por medo. Irmãos, Elias era um grande profeta, meu Deus. Imagina você orar e descer fogo do céu. Imagina tudo isso, mas para que adiantava tudo se ele não tinha, né, as suas emoções ali controladas, e por causa do medo ele parou. Nós não podemos deixar, irmãos, nossos sentimentos mandar em nós. Quantas vezes deixamos de liderar a célula, deixamos de discipular, porque a gente ficou magoadinho com alguma coisa que alguma pessoa falou, né? Ai, meu Deus, eu não vou mais liderar, pastor, porque fulano chama minha atenção e eu não gosto que me chame a atenção. Ai, eu não vou, pastor, é muita coisa para dar conta, eu não consigo. Ai, meu Deus, eu tenho trabalho. Eu lembro que quando eu me casei, as responsabilidades aumentaram, né? E às vezes eu virava para o Robério e falava assim, Robério, eu não aguento, é muita coisa. E o Robério falava assim, você aguenta sim, vai dar certo. E eu ficava com a raiva, irmãos, porque eu falava assim, gente, será que ele não está vendo que eu não vou dar conta? E ele ia lá, não, você vai. E no final, irmãos, eu descobri que eu dava conta mesmo. E que eu conseguia sim, entende? E aquilo de falar que eu não ia dar conta era só a minha alma gritando, é só as minhas emoções tentando me mandar. A maioria das pessoas que a gente para conversar, pessoas que já lideraram célula, pessoas que já discipularam e pararam, a maioria das vezes, irmãos, quando você pergunta o motivo, a maioria é por causa simplesmente da alma dela, simplesmente porque elas deixou as suas emoções mandarem nela e ela parou e ela não foi para frente, né? Não seguiu o seu ministério. E o problema, irmãos, é que elas nunca vão enxergar que o problema está nelas. Sempre vai estar em pessoas, sempre vai ser o fulano que me machucou, sempre vai ser o ciclano que fez algo errado. E as pessoas nunca vão admitir que elas precisam de curas, que elas precisam ser tratadas. Todos nós precisamos de cura, amém? Todos nós temos um passado aí que teve algumas marcas, mas nós não podemos, irmãos, como diz a frase, deixar com que essas emoções nos mande ou nos pare de viver os propósitos de Deus, amém? Esse final de semana, a gente teve aí um encontro com Deus. E aí, irmãos, eu fiquei na liderança da salinha e esse ano, é o 3º ano que eu fiquei lá e eu comecei a clamar a Deus, porque não tinha mulheres mais maduras para nos ajudar, era só adolescente. E como a gente recebe crianças de todas as idades, a gente precisa de pessoas mais velhas. E aí, todos os anos era adolescente, a gente precisava de pessoas e era só adolescente. E aí, irmãos, eu sentei e falei, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor esteja aqui com a gente, porque se o Senhor não estiver, como é que nós vamos dar conta? E aí, graças a Deus levantou várias mulheres para nos ajudar, né, nesse encontro agora. E eu não vou falar isso aqui agora para, né, fazer propaganda do meu esposo, gente, mas Robério vai pregar no seminário de finanças e aí ele tem acordado desde sexta-feira, 4h da manhã, para preparar o sermão, porque ele trabalha, ele é advogado, como eu havia dito, e ele estava aqui, servindo no encontro com Deus, e no momento que a gente ia para casa para descansar, ele estava lá fazendo, e muitas pessoas, irmãos, não vêm servir no encontro com Deus, porque o final de semana é para descansar. Muitas pessoas não vêm, irmãos. A gente que está na direção, eu achei que o pastor deve escutar muito isso. Ah, não vou não, meu Deus, final de semana é para me descansar, para me tirar o tempo para mim, eu trabalho então, meus irmãos. Robério também trabalha. Robério estava acordando 4h da manhã para preparar o sermão e vindo servir, entende? Às vezes nós deixamos com que as nossas comunidades, com as nossas almas, não, eu quero descansar, não, me deixa aqui, né, não. Pastor fica lá pregando até mais tarde, não, tem que vir embora dormir, como que eu vou ficar lá até uma hora dessa? E assim, a gente tem deixado de viver as coisas que Deus... Como que foi abençoado esse encontro, irmãos? A gente chegou cansado em casa, sim, mas ao ver cada alma transformada, cada pessoa ali, cada sorriso, tudo vale a pena, irmãos, né? Não tem cansaço, não tem nada.
tudo vale a pena, amém? E a gente hoje tem que agradecer os nossos pastores, gente. A gente tem os melhores pastores. E aí, eles trouxeram para a gente aí o programa de cura. Olha que beleza. O quanto que Deus tem me moldado. E algumas pessoas, pastor, acham que não precisa vir fazer. Não tem alma, acha que já está curado, né? Acha assim, não, esse negócio de programa de alma aí é só para quem é depressivo. Irmãos, muitas vezes... Exatamente. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de crescer porque nós temos uma alma egoísta. Nós somos egoístas. Eu acho que um dos maiores mal do crente é não deixar Deus tratar o coração por inteiro e curar o egoísmo. Porque muitas vezes a gente acha assim, não... eu não preciso disso. Não, eu não preciso de discipulado. Gente, eu vou falar uma coisa. O que seria da minha vida sem o discipulado? E eu fico pensando, como que as pessoas conseguem ficar sem ser discipuladas? Será que elas sabem de tudo? Porque eu não aguento, sabe? Eu penso assim, gente, como que pessoas abrem mão de ser discipuladas, entende? Como que é bênção ter uma pessoa ali chamando a atenção, né, te ajudando a crescer, a falar, olha, vai por aqui, não vai por ali. E algumas pessoas abrem mão de ter isso, irmãos. Eu fico pensando, será que elas, né, são assim, bem inteligentes, assim, já sabem de tudo, não precisa de cura, não precisa de nada. E o que eu quero falar isso com vocês, irmãos, é que, assim como Elias, como eu disse, Elias era um grande profeta do Senhor. Né? Talvez você ache aí, não, eu não preciso de cura, eu não preciso de discipulado, só vir no culto de domingo tá bom. E tem aqueles que só vêm realmente no culto de domingo, irmãos. No de terça, ainda chega atrasado, o pastor falou, gente. E aí, esse é o grande problema, gente, como aconteceu com Elias. Ele parou porque não teve controle das suas emoções. Então, eu quero te perguntar, aonde você acha que você vai parar se você continuar deixando as suas emoções te mandar, deixar as suas emoções te parar e não continuar o seu ministério? Lá no versículo 4, Elias ora assim, já chega, ó Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Gente, Elias era um grande homem de Deus e deixou com que isso abalasse tanto ele que ele se sentiu um fracassado, irmão, depois de tudo que ele fez. E eu queria falar algo para vocês, irmãos. Satanás pode até te acusar e chegar aí no seu ouvido e falar que você não é capaz, que você não vai dar certo. Mas aceitar isso na sua identidade é decisão sua. Né? É decisão sua aceitar com que Satanás chegue para você e fale essas coisas e você aceitar e ficar ali parado. A nossa identidade, irmãos, precisa estar firmada em Cristo. Ele venceu por nós para que aqui na terra nós vencemos por Ele. Então tenha essa convicção, irmão, de que Deus está conosco para tudo que precisar e que Satanás vai continuar gritando aí, falando que você não vai dar nada, mas você não precisa aceitar isso na sua identidade, amém? Esse seria o ponto 2, né? Com Deus, nossos fracassos se tornam em vitória. E no versículo 13 ao 11, o Senhor disse assim, saia e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali, mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Eu vou passar aqui porque o tempo está correndo. E aqui vai falando que Deus não estava no vento forte, não estava no terremoto, não estava no fogo. E lá no finalzinho fala assim, ó, e depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Irmãos, aqui nós vemos que Deus não estava em nada de confusão, Ele não estava no terremoto, não estava nada. Deus estava no vento suave. E, irmãos, eu preciso falar uma coisa para vocês. As coisas de Deus têm que ser assim nas nossas vidas. Tem que ser suave, tem que ser calmo. Se não está sendo, irmão, você está fazendo algo de errado. Você está fazendo errado. Alguma coisa aí você precisa mudar. Porque muitas vezes nós nos sentimos cansados, né? Ai, meu Deus, eu não aguento mais a célula, não aguento mais liderar, não aguento mais discipular. E eu queria falar para vocês, irmãos, que as coisas de Deus, ela traz paz e conforto. E se tiver algo de errado aí, comece
comece a se examinar e pergunte se você tem chamado Deus para o que você está fazendo. Eu mesmo já passei muitas vezes tentando controlar Deus, tentando fazer tudo ao meu controle. Nada dava certo, porque nós não somos capazes. Mas com Deus, irmãos, se chamarmos Ele para o negócio, vai dar certo. Vai ser como eu disse, um encontro com Deus, né? E saiu daqui cansado, saímos, mas como que é gratificante olhar para cada um, olhar cada testemunho, sabe? Todo o cansaço se torna gratidão por Deus ter usado a gente nesses dias, amém? No terceiro ponto, e o último que eu queria falar com vocês, o último ponto, né, tá lá no versículo 16, o Senhor fala assim para Elias: unja Eliseu, filho de Safete, de Abel-Moleá, como profeta para ficar no seu lugar. E nesse momento, irmãos, o terceiro ponto que eu quero deixar para vocês é: não espere Deus levantar um Eliseu para colocar no seu lugar. Muitas vezes, irmãos, nós estamos sentados e pessoas novas estão vindo e fazendo aquilo que era para a gente estar fazendo. E depois não adianta reclamar e falar: Deus, por que fulano está dando certo? Por que fulano está prosperando e eu não? Então, será que você está sentado esquentando o banco ou você está correndo atrás como fulano está buscando as coisas do reino? E o que eu queria falar com vocês, irmãos, é isso. Nós precisamos entender que cada um de nós temos um chamado. Como eu disse para vocês, há um tempo atrás vocês não queriam me ver aqui em cima, porque isso para mim era impossível. Mas eu entendi, irmãos, que eu tenho limites, que eu precisava romper todo o limite que tinha sobre a minha vida, todo o limite que a minha alma tentava colocar sobre a minha vida. E eu falei para vocês que passei tanto tempo aí que eu me converti, deixei de viver, e outras pessoas entraram no meu lugar e fez aquilo que eu precisava fazer. E hoje eu entendo, irmãos, e eu levantei e falei, né, tem um ano aí que eu me casei, eu tomei a decisão, não, eu quero viver os planos de Deus, eu quero sim fazer o cura, como que o cura tem abençoado a minha vida, meu Deus, tem transformado, tenho certeza que quem faz aí também está tendo a vida transformada, quem fez, e é isso que precisamos, irmãos, é entender que precisamos de cura, é entender que precisamos ser humildes e entender que precisamos de Deus nas coisas. E se nós continuarmos deixando os nossos sentimentos nos parar, as nossas emoções, nós vamos ver muitos Eliseus passando na nossa frente e a gente ficando sentado. Uma coisa que você já deve ter reparado, todas as vezes que as coisas apertam, que você se sente afobado, se sente assim, nossa, eu não vou dar conta. A primeira coisa que a gente quer desistir, irmãos, é do quê? É das coisas de Deus. E sabe por que isso acontece, irmãos? Porque Satanás encontra brechas no coração de pessoas e ele sabe que se ele jogar uma sementinha ali, você vai cair e com aquela semente ele vai parar o seu ministério. E parando você, irmãos, é o que ele quer, porque ele sabe que através da sua vida ele pode fazer, você pode muito mais contra as portas, né, contra o inferno. E ele quer te parar, irmãos. Então, nesse momento, eu queria clamar com vocês, comece a olhar aí no seu coração, deixa Deus moldar você, deixa Deus tomar conta aí, né, e mostrar para vocês o que você precisa mudar. Se você abrir mão do discipulado, irmãos, volte, porque é bênção, é ali que você vai abrir o seu coração, é ali que você vai ser tratado, é ali que você vai entender, irmãos, que você tem um Deus que cuida de você e que por mais que as suas dores, as suas feridas gritem, elas vão calar, porque Deus é maior do que elas, amém? E era isso que eu queria falar com vocês. Nesse momento eu queria chamar o pastor Rodrigo aqui para orar, né, por nós, irmãos. E que vocês tenham a convicção de que as suas emoções não é maior do que Deus tem para vocês. E que com Deus nós podemos ir muito além. Nós temos aí uma cidade para ganhar. Eu creio que cada um aqui tem pessoas da família que precisam vir para Jesus. E só está esperando você, né, dar o primeiro passo para que o reino de Deus se expande. Amém, pastor? Irmãos, não precisa dizer mais nada. Orgulho dessa filha, viu? Meu Deus, se foi assim a primeira mensagem, imagina as outras. Fique de pé no seu lugar, por favor. Eu queria orar por dois grupos de pessoas aqui. O primeiro grupo daqueles que pararam, que hoje se resume apenas a vir, sentar e ouvir, mais nada. E ainda se porta como se estivesse bem. Não é normal. Segundo grupo de pessoas, aqueles que estão sendo tentados a parar. Não apenas pelo fato de você estar no ministério, às vezes pelo fato até mesmo de estar na casa de Deus. Eu estou vendo o Luan ali, Luan foi atropelado, né? Mas está bem, graças a Deus.
E você vai ver o milagre depois da pessoa que o atropelou, quanto que esse rapaz vai estar aqui no culto. Você vai ver só o que Deus fez. Mas vamos orar. Queria que você levantasse aí as suas mãos, ou se quiser colocar uma delas no seu coração, como você quiser orar hoje. Mas que você fizesse uma oração sincera a Deus. Senhor, não me deixa cair. Como Pedro, talvez você possa clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou afundando. Em nome de Jesus, não fique sozinho. Reparta com alguém o que está te fazendo afundar. Deus está falando com você. Existe uma área da nossa vida, uma parte de nós, que é a nossa alma, e que se ela governar sobre nós, seremos completamente arruinados. Mas existe uma parte de nós, conectada com Deus, que é o nosso espírito, que se ela for governada pelo Espírito Santo de Deus, seremos um sucesso absoluto nessa terra. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, orar pela vida e com os meus irmãos. Por aqueles que pararam, eu oro para que eles retornem com mais vigor, com mais vontade, com mais paixão. Que eles entendam que a igreja é o lugar para servir. E que Jesus, da mesma forma que veio a essa terra com uma missão, Ele diz: da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio vocês, meus discípulos. O Pai enviou Jesus para servir, e Jesus nos envia também para servirmos. Desperta, Deus, aqueles que estão cansados também, aqueles que estão se sentindo sobrecarregados, mas que esqueceram do mandamento. O mandamento de Jesus que diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que hoje eles encontrem alívio para suas almas. Que hoje, Deus, pessoas sejam restauradas ao ministério. Ah, Senhor, eu já fiz essa oração tantas vezes. Não permita, Senhor, que outro alguém se levante para tomar o lugar que o Senhor separou para mim por causa da minha negligência, ou preguiça, ou decisão errada. Não permita, Senhor, não permita. Por isso eu oro, Deus, para que o Senhor mova o coração de cada um de nós, a fim de que façamos a Tua vontade. Eu sei que se alguém desanimado, a melhor decisão é servir, porque o ânimo virá enquanto ele serve. Eu oro, Deus, para aqueles que estavam até pensando em desistir, mas ouvirem o que ouviram nessa noite, está fazendo com que eles retornem ao caminho. Eu oro para aqueles que estão à beira do caminho, que voltem para o caminho. Esta noite seja uma noite de despertamento e mudança. Obrigado, Deus, pela vida da Jéssica e pelo tanto que o Senhor a usou hoje para nos abençoar. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.